Grande abraço, minha gente. Estamos chegando com mais um programa Resenha Arena Cup. Arena Cup 2025 está sensacional. Campeonato com jogos sempre aos sábados pela manhã. E a Mineiríssima fazendo aí a cobertura e trazendo a galera para participar com a gente sempre durante a semana, fazendo aqui a nossa Resenha Arena Cup. Eu sou Renato Gonçalves, comigo Evandro Lima e também o Wanderson, da equipe do Mazala, que são nossos convidados de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Evandro, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Wanderson. Mais uma Arena Cup aí para a gente poder bater um papo, né, sobre futebol e falar das novidades, né? As classificações, Isto. das zebras, né? Wanderson, boa noite. Boa noite, turma. Um abraço a todos aí e obrigado aí pelo convite, pelo belo trabalho que você tem feito aí. Obrigado a você. Lembrando que o nosso torneio Arena Cup já está sendo realizado pela terceira edição, né? E essa edição também está sensacional, equipes de alto nível e o pessoal fazendo a bola rolar bacana dentro de campo aos sábados pela manhã. E aqui a nossa resenha para poder bater esse papo legal, saber tudo aí a respeito do campeonato e trazer aqui as informações e a resenha. Lima, pode fazer as suas considerações iniciais aí para a gente. Renato, primeiramente, né, parabenizar aí todas as equipes, né, classificadas. Hoje, você participar da Arena Cup não é uma grande, né, missão aí para as equipes, porque hoje, você classificar dentro de uma chave pesada, onde que várias, né, várias situações, né, adversas aí que as equipes às vezes enfrentam em relação a jogador, a, a questão de vários campeonatos também que estão acontecendo aí, né, aos domingos, né, como a DFA, outras competições aí no interior, que atrapalha muito, né? Então, assim, hoje só tem que parabenizar vocês aí, né, pela classificação e que esse mata-mata aí venha, né, coroar tudo aquilo ali que eles fizeram durante a primeira fase. Ô, Wanderson, tá satisfeito aí com a participação do time até agora, sem dar muito spoiler, né? Aliás, primeiro conta pra gente um pouquinho a respeito do Mazala. Quando foi que surgiu? Como é que pintou aí a criação, a vontade de fazer o time? Conta pra gente. O Mazala surgiu através de um treino funcional que a gente tinha no Campo Cachoeirinha, no bairro Santa Cruz, né? O Quinha, né? O Quinha é o apelido dele e Mazala é o sobrenome da família dele. Ele que dava esses treinos funcionais lá. O Quinha é um jogador antigo aí da Concórdia, tá? Muito conhecido aí na base. E surgiu da ideia da turma que fazia o funcional lá de começar a fazer uns jogos dia de sábado, né? Porque a maioria já jogava domingo, jogadores aí que jogam amador. E a gente começou a fazer alguns amistosos com uniforme emprestado até do meu tio Buião, o famoso Buião, do Buião e Amigos. A gente começou a usar um uniforme dele e aí o nosso primeiro uniforme a gente comprou da Adidas, do Brasil de Pelotas, que era amarelo e azul. E daí em diante a gente não parou mais, né? A turma pegou a ideia e até hoje aí a gente tá nessa luta aí. Legal, então foi criado em 2014, já 11 anos do Mazala. 2014, exatamente. Beleza. Já passou algum ex-jogador profissional pelo Mazala ou só mesmo a cria da base ali? Não, já sim, já. Vários jogadores, né? O Heron, que jogou no Galo, até tá com a gente ainda. O Peterson, jogador que jogou em Portugal. Aí, quando ele tá aqui em Belo Horizonte, fazendo algum tratamento, alguma coisa, e ele recupera, ele joga com a gente. E entre outros passaram muitos jogadores. O lateral esquerdo do América, Vitor Hugo, jogou Vitor no Hugo. América, no Botafogo, joga com a gente lá. Então, assim, já passou alguns jogadores aí com a gente. Legal, bacana demais. O Wanderson né, ele tem um time, né, que a cada dia que passa, né, vem se, né, renovando, né? Mas sempre tem bons times com grandes jogadores, né? Ele faz um trabalho muito bacana lá com o time do Mazala. Sempre quando joga contra o Wanderson, é sempre bons jogos, né? Então, assim, eu tenho também que parabenizar ele aqui, porque hoje não é fácil trabalhar com futebol. E quem hoje trabalha com futebol, principalmente, né, sem recurso, encontra muita dificuldade. E hoje eu só tenho que parabenizar, porque desde 2014, nós estamos em 2025, 11 anos aí, você manter uma equipe é muito difícil.
Ainda mais uma equipe que não é filiada, né? Exatamente. Legal. Bom, vamos falar então do torneio Arena Cup, a edição 2023. Já tivemos aí a 5ª rodada, que foi a última da primeira fase, e os resultados já definiram os classificados para as oitavas de final, né? Esses resultados aí, né? Principalmente na chave B, né? Na chave B, o grupo B, na verdade, a gente tava meio que 4 equipes, né, Renato? Naquela situação de classificar e não classificar, né? Inclusive teve 2 confrontos diretos, Bombeiro e Renovados, e a FPM e Real Distribuidora, né? Agora na chave do Vanderson, que é o grupo A, com a questão, né, da eliminação do time do Caeté, ficou-se embolado, e a perca de pontos também do Juventus ficou um pouco embolado, mas acabou que a equipe, né, do Mazala foi a equipe que menos foi favorecida em relação à questão de pontuação. Então acabou tendo que brigar diretamente, né, pela última vaga, né? É isso aí. Bom, nós estamos aqui ao vivo pelo nosso canal Mineiríssima Web Rádio, o aplicativo que você tem no seu celular, a Rádio Mineiríssima, e também ao vivo pelo nosso Instagram Mineiríssima. Quero lembrar que nós estamos gravando, né, o programa, e assim que terminar, a gente vai postar na sequência também no YouTube da Mineiríssima, ok? Então, o pessoal já fica ligado aí que a gente vai postar também no YouTube da Mineiríssima assim que terminarmos o programa. Vamos lá, resultados da 5ª rodada. Mazala 2, Juventus 1. O Wanderson pode contar a história desse jogo para a gente já. Vamos primeiro dar uma passada em todos os resultados. Mazala 2, Juventus 1, jogo realizado na Arena Santa Cruz. Real 41, 1, Fantástico 0, jogo foi realizado lá no Estádio Imaculada em Sarzedo. Renovados 1, Bombeiro 3, Estádio Arthur Ferreira Campos, lá na cidade de Mário Campos. Tivemos também o AFPM, o que tomou uma goleada, uma sapatada de 8-2 do Real Distribuidora. O jogo foi realizado no Estádio Municipal Durval de Barros, lá em Ibirité. Tivemos também o Caeté. Aliás, o Caeté não houve a partida, né? O resultado 0-3, né, a favor do Rio Negro. Mas foi o WO, porque o Caeté já tinha sido eliminado na rodada anterior. E o Chelsea, que perdeu para a equipe do Goiânia por 3-2. Chelsea 2, Goiânia 3, jogo realizado no campo do Ponte Preta, em Santa Luzia. Vamos lá, então, para a resenha das partidas. Informações, Lima, a respeito de Chelsea 2, Goiânia 3? Olha, esse jogo foi um jogo, né, para definir questão de colocação, né? Tendo em vista aí que o time do Rio Negro já era o primeiro colocado com a eliminação direta do Caeté, né? Então, ninguém conseguia mais chegar na pontuação dele. Então, foi um jogo, né, de definição de segundo e terceiro, até porque também do segundo ao terceiro, né, não tem nenhum tipo de vantagem, simplesmente a vantagem de escolha de campo, pela questão da pontuação. Então, assim, eu acho que foi um jogo neutro, né? Tanto que e também bem acirrado em relação ao placar de 3-2. Mas, assim, pelo que eu vi, parece que o Goiânia teve mais vontade de vencer a partida, até mesmo para chegar na segunda colocação aí. Beleza. O jogo que não teve, Caeté 0, Rio Negro 3. O Rio Negro descansou na rodada, né, e classificou com esse resultado em primeiro do grupo. Tivemos também Renovados 1, Bombeiro 3, lá em Mário Campos. Tem informações? Sim, parece que foi um jogo bem truncado, né? Parece que o jogo no primeiro tempo aí ficou de 1-1 e depois, no segundo tempo aí, o Renovados jogando para frente. Parece que o Bombeiros, né, um time bastante leve, bem competitivo, com bons jogadores também, conseguiu aí ampliar o placar, até porque também, tanto para Renovados, tanto para o Bombeiro, a única opção seria vencer a partida. Então foi um confronto assim para levar a vaga, né, para o terceiro ou quarto colocação. O Bombeiro fez uma campanha bem irregular no início, né, da competição. Disputando 2 competições ao mesmo tempo, né? E a gente sabe da qualidade do time do Bombeiro.
Então guardou para a hora que precisava. Sim, até porque também, Renato, com a mudança do regulamento também, acabou que, né, alguns jogadores, o Bombeiros mesmo, era um time que praticamente 30 e poucos jogadores deles eram abaixo de 29 anos. Então, com a mudança do regulamento, é, acabou que ficou um pouco parelho. É tanto que hoje você vê que todo mundo joga com eles e tudo, um excelente time, mas também outras equipes têm condições normais de vencer a partida. Né? Porque hoje não pode se jogar um profissional que não tenha revertido menos de 2 anos, não pode jogar um jogador profissional que está na atividade, que não tenha no mínimo 2 anos né, que não esteja jogando. Então tem várias regras aí também que segurou um pouco esse deslanche deles também, né? Ah, entendi. Real 41 venceu por 1-0 a equipe do Fantástico. Esperava mais do Real 41 nessa rodada? Eu esperava, porque igual o Vando estava falando comigo antes de começar o programa aqui, porque o Real ele tem uma base do Estrela, né? Bons jogadores. Excelente time, Estrela. Então, e a questão também que o São Antônio foi com 10 jogadores. Isso. Então, com certeza a gente esperava mais, né? Mas parabéns pro São Antônio também, né? Sim, o São Antônio também é um cara muito organizado, cara, sensacional. E a gente compartilha de muitas coisas, né? Viveu muito tempo no futebol amador. E não é fácil, não. Você conseguir levar 15 jogadores, 20 para o campo de futebol, sábado pela manhã. Até porque também, né, Renato, tem a questão, né? O exemplo, Mazala. Mazala, né, mais aqui para a região de Belo Horizonte, mais centralizado. Para você deslocar com um time, igual aconteceu com o São Antônio, você deslocar ele em Sazedo, você tem que fazer uma logística muito boa, né, Vantos? Exatamente. A FPM 2 Real Distribuidora 8. Lima, explica isso pra gente. Pô, cara, é falta de sorte. Porque aos 13 minutos do primeiro tempo, a gente tava com 12 jogadores, né? E eu, inclusive, joguei, né? Pra você ter ideia. Então, assim, foi muito desfalque para o nosso time. E acabou que aos 13 minutos ali, nosso goleiro ele foi expulso. Eu não gosto de culpar a arbitragem, mas nesse lance de expulsão, o jogador dele estava um pouco à frente, não marcou o impedimento, ficou cara a cara com o goleiro saiu e acabou realmente fazendo a falta. E foi, né, advertido com um cartão vermelho direto, corretamente o cartão, mas teve esse impedimento que ele não, ao meu ver, deixou a desejar em relação a isso aí, que prejudicou. E com isso aí, a equipe perdeu a cabeça. Por quê? Precisava do resultado. Com menos um jogador. Pra você ter ideia, um dos melhores jogadores meus de frente foi pro gol. Mas, em compensação, no gol, era igual uma peneira. Tudo que chutava, gol. Complicado. Jogador de linha. Então você perdeu 2 vezes, um dos melhores jogadores da frente. Foi pro gol, você perdeu o ataque e ainda perdeu a defesa. Até hoje estou perguntando para ele, porque teve uma final lá em Birité, né? Falou assim: você fez de sacanagem, você fez no gol, porque você tinha final no domingo, né? Mas é isso, cara. Futebol é isso. Acho que a gente tem que respeitar as equipes. Parabéns pro Real Distribuidora. Eu sempre falo, eu perder de muito não é vergonha. Eu acho que a vergonha é você não cumprir o seu compromisso e às vezes você dá um pontapé num jogador, querer caçar uma briga. Isso aí que é vergonhoso pra gente no futebol. Bom, deixa eu rapidamente mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a gente também, a nossa live aqui no Instagram, galera da Peteca do Maximin, lá em Montes Claros. Opa, um abraço aí aos petequeiros do Maximin. A Mineiríssima, Wanderson, já criou uma tradição de transmitir também o esporte peteca, né? Já transmiti 3 campeonatos mineiros, 2 brasileiros de peteca, e ao que tudo indica, esse ano o Maximin Clube, que é um excelente clube lá em Montes Claros, vai sediar o Campeonato Brasileiro. Mandar um abraço aqui também para o nosso capitão Silvasser, grande narrador esportivo. Ele é que narra os jogos do Galo na Transamérica 88.7. Grande capitão, aquele abraço, obrigado aí pela audiência, entre outras pessoas que estão também nessa live conosco. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. E falta a gente comentar Mazala 2, Juventus 1. Lógico que eu deixei para o final, por causa da presença do Wanderson, que vai explicar para a gente a história do jogo. Sim. Pois é um clássico ali da região, né? Os dois times, todos são jogadores conhecidos uns dos outros. E a gente, assim,
A gente deixou a desejar durante o campeonato e nessa partida nosso time foi assim, totalmente concentrado, porque sabia que era vida ou morte, né? Jogo de classificação e a gente conseguiu mobilizar a turma e a gente conseguiu entrar com um time forte, bem competitivo. Nosso time, assim, quis jogar o jogo grande, né? A gente cresceu na hora certa, vamos dizer assim. Mas foi um jogo duro, duro. O jogo começou muito difícil. Nosso goleiro gerou uma grande defesa quando o jogo estava 0-0. Assim, ó, fantástica a defesa dele na gaveta. E mudou a história do jogo. Dali em diante, nosso time cresceu e dominou o jogo. Eles tiveram chance, mas a gente teve um domínio. O goleiro desse fez milagre no jogo. Mas foi um grandíssimo jogo. É isso aí. Thiago, homem gol da partida, 2 gols. Os 2 gols da vitória do Thiago. Mandar um abraço pro Thiago aí. Thiago, se deixar, ele é caixa, né? Thiago assim, o pessoal não bota muita fé. Quem não conhece, né? Mas é um cara de área, a finalização dele é um cara fantástico, muito inteligente para jogar. Quando está um time estruturado no meio de campo, que a bola chega, ele é muito difícil de perder gol. É um excelente atacante. Quem são os laterais do Mazala? Nesse final de semana jogou o Phelps, né? O filho do Bruce. Bruce por harmonia. Um garoto novo, está começando a jogar agora assim, amador, né? Jogou muito futebol de base. E o lateral esquerdo, nós jogamos com um lateral improvisado, porque o Heron chegou atrasado, né? E entrou e foi expulso, né, Heron? Mas, assim, o time se portou bem, entrou bem concentrado e deu tudo certo. Eu perguntei de propósito, que eu sabia que era o Phelps, né, um dos laterais, e o Bruce, todo mundo conhece, né? Grande cantor, responsável pelo grupo Pura Harmonia, faz um samba da melhor qualidade, tem também o bar do Pura Harmonia lá no Castelo, que é fantástico. E aí eu perguntei pelo seguinte: a atuação do Phelps foi boa ou nós vamos chamar o Bruce para cantar para ele, porque ele mesmo canta tiro lateral? Surpreendente, viu? O Phelps começou a jogar com a gente tem pouco tempo, né? Eu jogo com o Bruce lá no Pura Harmonia, já tem bastante tempo que a gente faz parte da família do Pura Harmonia. E a gente trouxe ele para começar a jogar, entrosar com a gente. E, assim, ele jogou muita bola. Foi um dos destaques do jogo. Foi uma das melhores partidas dele. Não, foi a melhor partida dele com a gente. Então, sem retoques a partida dele sábado. Bacana. Eu vi então, foi mentira do Bruce, pelo sorriso do Bruce. É reportagem lá falando que gostou, ficou muito orgulhoso. Então, exato. O Band só endossou aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidamente, né, para o Washington, que está ligado conosco também. Está mandando aqui. Obrigado por lembrar de mim, professor. Fez a defesa do jogo. O goleirão, tá certo. Defesa. Mandar um abraço também para a escritora e atriz Ana Lira, que está acompanhando a gente, minha amiga Ana Lira, que esteve recentemente apresentando suas obras e fazendo excelentes apresentações artísticas de contação de história na Bienal Mineira do Livro. Tive o prazer de ajudar, né? Teve lá o programa lá. Isso, exatamente. Então, um grande abraço. Ana Lira, breve estará aqui comigo, hein, para a gente bater aquele papo também em um programa que está vindo por aí. Bom, vamos lá então. Falando agora da classificação dos grupos aqui da Arena Cup. O grupo A teve Rio Negro em primeiro lugar com 13 pontos, Goiânia classificando em segundo na cola com 12 pontos, o Chelsea passou também com 8 pontos e o Mazala, que buscou, né, a última vaga com 7 pontos aí no grupo A. No grupo B, tivemos Real 41 com 11 pontos na liderança, até uma gordurinha em cima do Real Distribuidora com 8 pontos, que ficou na segunda colocação. O Fantástico em terceiro na cola com 7 pontos e o Bombeiro que buscou forças na hora que precisava e conseguiu também 7 pontos, classificando na última vaga do grupo. Então, Real 41, Real Distribuidora, Fantástico e Bombeiro, os times classificados no grupo B. Rio Negro, Goiânia, Chelsea e Mazala, os times classificados no grupo A. Alguma surpresa na sua opinião, Wanderson? Pois é, né? Campeonato, a gente fala que futebol é jogado na Bahia pescado. Teve muita surpresa, sim. Pelo menos nos dois grupos, sinceramente. Né? O grupo do Lima, a gente esperava
um destaque para o Bombeiro, a FPM, que é um time muito forte, super organizado, né? E Próprio renovados também, né? renovados, exatamente. Que é a base dele, Esperava forte. muito, né? A base da Que foi da FPM, FPM né? também. Exatamente. E no nosso grupo, me surpreendeu muito o futebol do Rio Negro. A gente já havia jogado com eles. O último campeonato a gente ganhou deles, assim, relativamente fácil. E foi surpreendente, né? A gente entrou meio bobo no jogo, né? assustou, tava tomando de 3. O Lima já viu aqui que eu arregalei até os olhos aqui. Mas, assim, um time que me surpreendeu positivamente. Jogando muita bola, muito intenso, uma minada nova, muita correria. Aí na hora que a gente acordou pro jogo, a gente tá tomando de 3 já. Então já era. Então, teve alguma surpresa, assim, elevou o nível do campeonato. É isso aí, bacana. Concorda, Lima, com tudo que ele disse ou você tem alguma outra ressalva? Não, concordo. Isso que o Vantes falou. O Vantes é, né, como se diz, né? Já conhecedor de futebol há bastante tempo, então a gente sabe que hoje a questão das equipes tradicionais, né, você tá ali, né, no dia a dia, mas hoje também está nascendo muita equipe aí, né, que vem tomando lugar, se a gente não, né, arregalar os olhos, né? Então o que ele resumiu foi isso aí. Bacana. Bom, vamos passar então para os confrontos da próxima fase. Sim. São as quartas de final. Vamos lá então. Os confrontos já estão definidos. Nós teremos Rio Negro e Bombeiro. Vai ser jogão. Tudo indica que vai ser um jogão. Vai ser na casa do Rio Negro, né? No campo do Ponte Preta, lá em Santa Luzia, 10h30 da manhã. Horário nobre, né? De 10h30. Mas, Lima, esse horário, você consegue ainda contornar algum imprevisto. A gente joga às 7 horas da manhã. Às vezes o goleiro chega em cima da hora, teve um problema, não acordou. Eu perdi jogador. Às vezes o juiz chega atrasado. Vários jogos eu perdi jogador. Vamos jogar em Caeté. Na última hora tivemos 4 baixas, 5 baixas. Lá contra o Goiânia também, que é um campo mais longe, não dá tempo de recuperar. Esse horário, 10 horas, você consegue. Teve jogo que eu acordei jogador. No último sábado eu acordei meu goleiro e chegou lá, ainda bem que tem moto, ele chegou lá em cima da hora. Então, esse horário você consegue contornar algumas coisas. Exatamente. E nesse tempo, né, de outono frio que a gente está vivendo, esse horário virou horário nobre mesmo, hein? Obrigado. Bom, a próxima partida teremos Real Distribuidora e Chelsea, Estádio Municipal Durval de Barros, 8h15 da manhã. Só fazendo uma ressalva aí desse primeiro confronto, Renato, das quartas, o Rio Negro joga em casa e joga pelo empate. Então, se dá empate... sim, melhor campanha geral. Bombeiro, só a vitória interessa. Interessa. Ok. Real Distribuidora e Chelsea, no Durval de Barros, 8h15 da manhã. Vai ser um jogão também, hein? Eu acho que só tem confronto difícil. Continua. Um jogão, mas esse aqui já... Todos os dois, né, jogam ali, né? Para conhecer as equipes e buscando a vitória. Mas se der empate aí, penalidades também. Ok. Quer fazer algum comentário sobre esse jogo? Bombeiros e Rio Negro? Não. Pode ser também. Assim, um jogo interessante, viu? Porque 2 times bem intensos, vai ser um jogo bom, muito bom. E como se diz, a gente lembra, né, desse confronto da final da Futebol League, porque a final foi os dois. Final da Futebol League. Então, assim, se o Rio Negro, né, tiver ainda com aquela mágoa, é a chance. Aí, Júlio, vamos pôr fogo na garotada aí, Júlio. Foda. Real Distribuidora e Chelsea, o que você acha, Wanderson? Outro excelente jogo, eu não comentei do Chelsea, né? O time do Chelsea também, a gente jogou na primeira rodada, também fomos surpreendidos, tomamos 2-0. E foi um jogo meio de 2 tempos distintos, né? A gente acordou também no segundo tempo, mas foi um grandíssimo jogo. Excelente time também, super organizado. E a gente perdeu uma semifinal para a Real Distribuidora. Então, 2 times assim, bem organizados, não tem jogo fácil. É isso aí. Goiânia e Fantástico. Vai ser o jogo às 7 horas da manhã, Arena Bom Retiro, em Sabará. A única preocupação aqui é do São Antônio, né? Colocar os jogadores dele de 7 horas. Nossa.
porque a gente costuma jogar à tarde. Exatamente. Entendeu? Isso aqui que é o foda aqui, né? Eu conversei com o São Antônio essa semana. Inclusive, ele teve dificuldade no último jogo com isso. 4, 5 jogadores dele, na última hora, não conseguiu ir. Esse horário é o que eu falei agora há pouco. É bem complicado a logística dele. É um horário muito bom, porque você consegue aproveitar o sábado todo, mas em contrapartida, se a gente tiver jogador que não tem que gosta que não tem gosta da sexta noite, né? da sexta. O outro confronto é o Real 41 e o Mazala. E aí? Vai ser às 8 horas da manhã, Estádio Imaculada, lá em Sarzedo. Pois é, eu estava conversando com o Thiago essa semana, né? A gente assim, gosta de analisar outro time, se a gente já jogou, conhece às vezes a característica, né? Porque tem time que tem característica específica de jogo. Tem jeito, tem a identidade do time. Pode mudar, mas a gente jogou com eles no campeonato, acho que foi do Matheus. A gente chegou até a semifinal, que a gente perdeu para o Real. E eu não tenho muita lembrança desse time do Real 41, mas eu tenho boas referências desse atual time deles, entendeu? Então, assim, a gente vai entrar com o espírito que a gente entrou sábado e vai ser um grande jogo também. Lembrando aí, né, Renato, que esse jogo aqui também, o Mazala só interessa a vitória, né? Porque como o Real foi o primeiro também, do grupo. Então, né? Mas tem toda a chance, né, de sair com a vitória, né? Porque são dois times muito bons, com características diferentes. Então, o que vai fazer a diferença é o comportamento dos jogadores em campo. Essa que vai fazer a diferença. Mas, sinceramente, futebol você tem que entrar para jogar o jogo. Tem empate, esse negócio. Muitas vezes, se o jogador não tiver o psicológico muito bom, isso atrapalha. Se a gente joga pelo empate, aí você tira o pé, fica aquele... tem um time aí que é mestre de fazer isso, profissional. Eu sei qual que é. Você sabe jogar. É verdade. Não, mas o que o Vandes falou tem, né, total fundamento mesmo. Porque futebol você tem que ativar, né? Aquele módulo lá, né? Motivação mesmo pro cara. Né? Se você tiver no empate, você já vai relaxado. Se você não entrar bem, futebol, acabou. Isso mesmo. Aí, como você falou, né? Você jogou outros partidos anteriormente, estava relaxado, tomou os gols. Depois não assusta, é difícil, é muito difícil. Você sair atrás no placar, gente, é muito difícil, o que eu falei. E vem o nervosismo, né, mano? Exatamente, foi importantíssimo sábado a gente, assim, não ter tomado o gol, podia ter mudado toda a história da partida. É isso aí. Bom, vamos mexer com a galera que está acompanhando e seguindo e participando, inclusive, aqui da nossa live Resenha Arena Cup. O Thiago Viegas disse o seguinte: se eu tivesse que ir para o gol, não iria ter gol, tá vendo? Deu sorte, professor. É verdade. Pega muito, viu? Teve um jogo que nosso goleiro chegou atrasado, ele teve que o gol até ele chegar. Tranquilidade, rapaz. Uhum. Thiago, então, pois é, Thiago, você tinha que ter jogado meu time, então, esse ano, hein? Você te salvava, pô. Exatamente, faz as duas ontem. Ele ainda comentou mais aqui, diz que sábado fizemos isso. Entramos e não contamos com empate. É isso aí, correr atrás, né, buscar a vitória. Vamos aqui ao ranking do campeonato, artilharia. O Miguel Otaviano, do Juventus, está liderando com 6 gols. O Caio Eduardo, do Real Distribuidora, tem 5 gols. O Thiago do Mazala tem 5 gols também. O Pepe, do Rio Negro, você achou que ia falar Pepe hoje, né? O Pepe tem 5 gols. O Pio tem 4 gols, é do Goiânia. O Joclin, do Chelsea, 4 gols também. O Wolf, do Real 41, 3 gols. O Pedrinho com 3. O Michael, do Real Distribuidora, com 3 gols. E o Juca, do Juventus, com 2 gols, são os principais artilheiros. Miquel Otaciano, que do Juventus, 6, é o atual artilheiro da competição isolado. Muitos gols, né? Muitos gols, 6 gols. Hein? Como a equipe saiu da competição, né? Então, tanto o Thiago, quanto o Caio, quanto o Pepe, o Pio, esse Joclin, eles têm chance, né, de assumir a artilharia, ser o artilheiro da competição. É isso aí. O campeão de assistências não está atualizado. E
Vamos falar de penalidade hoje não, né? Vamos falar agora... Vamos falar só de festa. De festa, agora é mata-mata. Pois é. Aproveitando aí o embalo aí, mandar um abraço para a Adega Campos, tá prestigiando aí a nossa live. Bacana. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, Lima. Vamos fazer um bolão aqui? Vamos fazer um bolão de quem serão os classificados para a próxima fase? Eu posso fazer essa. Como é que eu faço? Um chute, né? Vai, né? Wanderson. Ele tem. Acho que é o time. O meu é um deles, mas eu tenho alguns palpites, sim. Então vamos lá, eu quero ver. Rio Negro e Bombeiro. Eu acho que passa Rio Negro. Nós vamos anotar para fazer depois. Quem que acertou? Você puxa saco. O que você acha que passa? Passa. É um par duro, viu? Mas, assim, eu não sei como é que tá o Lima falou que teve algumas mudanças no Bombeiro, né? Mas o que eu vi do Rio Negro, eu também estou apostando no Rio Negro. Ok. Real Distribuidora e Chelsea. Eu acho que o Real Distribuidora vem mais motivado, hein? Rapaz. Chuta aí, Lima. Cara, Real Distribuidora. Aproxima aí. Cara, isso aí vai pro pênalti. Pênaltis? Vai. Bom palpite também. Eu acho o time do Chelsea bem organizado, viu? Eu acho que eu vou no Chelsea aí. Então tá aí, ó. Eu falei Real, o Wanderson falou Chelsea e o Lima o empate no tempo normal, né? Beleza. Goiânia e Fantástico. O time do Santo Antônio é o Goiânia, né? Não, é o Fantástico. Eu vou de Fantástico aqui, cara. Acho que o Fantástico passa. Se for jogador, passa. É outro jogo duro, assim. O time do Goiânia é bem intenso também. A gente fez um jogo com eles, né? Fizemos um amistoso, até não participei, nós perdemos para eles no amistoso. E perdemos para eles esse outro jogo por intensidade. Nosso time foi muito à conta e cansou. Eles ganharam a gente na intensidade. Eu vou de Goiânia. Goiânia? Ok, então eu vou para os pênaltis só para contrariar. Foi tudo combinado. Foi tudo combinado. Real 41 em Masala. Agora é que o bicho pega. Ele não pode falar diferente, né? Eu sou Masala. Lima? Não, eu não vou optar. Não vai não? Vai para os pênaltis? Não, se aqui, qualquer um dos dois aqui que vencer, tá como se diz, tá de... Valeu, porque são dois timaços, entendeu? Então, jogo duro. Só para contrariar e porque não dá para chutar minha canela aqui debaixo da mesa, eu vou no Real 41. Vamos ver o que vai dar. 1-1 e você ficou neutro. Gente, bacana demais a nossa resenha. Isso aqui é só realmente uma brincadeira, né? Não se trata de torcer para nenhum deles. A gente torce para o bom futebol, a gente torce para que a galera se divirta no campeonato, na competição, e façam bons jogos e tenham muito assunto, muitas boas lembranças para contar depois que o campeonato terminar. Mas é só para colocar uma lenha na fogueira aí, para ver o que a galera vai dizer e como vão se comportar também dentro de campo. Que façam bons jogos, que vençam os merecedores. É isso aí. É isso aí. Beleza, chegando então aqui ao finalzinho de mais um programa Resenha Arena Cup, agradecendo aqui a galera que interagiu conosco aqui, mandar um abraço também para o Wilson Batista, grande corretor de imóveis e também escritor, estivemos juntos lá na Bienal Mineira do Livro, também está entrando aqui na nossa live, um abraço para todo mundo que entrou e interagiu com a gente, agradecer a todo mundo que vai assistir ainda, porque como já falei, vou repetir, nós vamos postar este programa no YouTube da Mineiríssima, tá? Daqui a pouquinho a gente vai postar no YouTube da Mineiríssima e, mais uma vez, agradecer a todo mundo. Lembrar que as informações também do torneio Arena Cup estão lá no Copa Fácil, só procurar dentro do aplicativo Copa Fácil, acho que todo mundo conhece, e tem o link específico que o Lima já passou para cada equipe, né? Mas vale sempre a gente lembrar, para quem quiser acompanhar o campeonato também daqui para frente, ainda não estivesse porventura sabendo, tá? Tem imagens muito bacanas, além das informações. E a gente vai fazer a cobertura também de mais uma partida, nós vamos definir aqui nos bastidores e publicar amanhã, onde que a Mineiríssima estará também presente fazendo a cobertura, beleza? Lima, obrigado mais uma vez. Wanderson, obrigado pela presença.
Obrigado, Renato. Obrigado, Vantes, aí ter comparecido. Hoje foi uma resenha diferente, né? A gente sempre faz o convite aí para as equipes, representantes, aquelas pessoas que participam da competição, atleta, para vir com a gente aqui, né? Participar. É tão legal a gente bater papo, conhecer pessoas diferentes, fazer somar, né? Somar no futebol Exato. os conhecimentos aqui que agregam dentro da competição. Isso aqui é para a gente, igual eu já falei. Isso aqui foi criado para a gente, para valorizar nós como representantes, nossas equipes e os atletas também, né, Renato? Exatamente. Wanderson, Agradecer aí pelo convite do Lima, né? A gente já está numa luta aí há muito tempo, sabe? Não é fácil. Para quem gosta de futebol, né? O pessoal fala, você é doido, mexer com o pé. A gente gosta do esporte. É difícil de sair desse meio. E isso é para socializar mesmo, né? Assim, e não é só dentro de campo. Eu falo por mim, pela nossa equipe. Quando alguém tem dificuldade lá, a gente compartilha, ajuda um ao outro. Isso acontece muito no nosso grupo. O principal foco é esse. maravilha. Obrigado a todo mundo, valeu demais a você pela audiência, nosso carinho sempre, continue ligado na Mineiríssima, nossa Mineiríssima está com muita novidade agora nesse mês de maio, inovações na nossa programação e vem muito mais por aí. Continue conosco e a Mineiríssima é a rádio que apoia tudo que é assunto de Minas. Valeu, gente, obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado.